Fazia tempo que eu não pregava nesse livro aqui, irmãos. E na quinta-feira, acabando a campanha, o pastor Gedéias falou comigo que eu iria trazer a palavra no domingo. E eu passei a semana inteira pedindo a Deus uma palavra. Até falei com a minha esposa, falei assim, olha, eu vou pregar. Isso só acontece com o pregador, acredito que já aconteceu com quem prega também. Sabe quando você quer pregar, mas você não sabe o que vai pregar? Eu queria pregar, mas faltava inspiração. Falava, meu Deus, me inspira, né? Me dá uma palavra, né? E Deus me levou lá em 2 Crônicas capítulo 20, né? Não era nem esse o texto que eu queria pregar, mas Deus falou muito comigo. Eu apenas passei o olho no texto, Deus já começou a falar comigo e eu fui obediente. Então, 2 Crônicas capítulo 20, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1. Amém? A partir do versículo de número 1, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Aminon, com alguns dos meunitas ou moabitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era o rei de Judá até então. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, olha a má notícia: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ou seja, não era só quem estava perto do rei, todo mundo foi buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, versículo 5, e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago vindo para nos lançar fora da tua possessão, em que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Eis que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Amém? Tem alguém vivo aí, pelo amor de Deus? Tá bom. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Irmãos, quem aqui, né? Eu sempre gosto de perguntar. Nunca passou por uma luta, ou nunca passou por uma prova que você pensou que não tinha capacidade de vencer? Acho que todo mundo, né? Quem não passou está passando ou vai passar. Isso é fato. Todos nós já passamos por uma situação que nós achávamos que não tínhamos capacidade de vencer. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre essa batalha que Josafá enfrentou, né? Primeiramente, quem que era Josafá? Josafá era o quarto rei de Judá, logo depois do rei Davi, né? E foi um dos que mais reinou, irmãos. A
palavra de Deus diz que Josafá, o seu reinado durou 35 anos, né? E quando Josafá ele assumiu o trono, para você ter uma ideia, a nação de Israel estava totalmente desviada de Deus, por causa da aliança que Acabe tinha feito com o rei da Síria, se casou com Jezabel e trouxe para Israel o culto a Baal. Então Israel se desviou dos caminhos do Senhor, tirou o seu coração de diante do Senhor e começou a adorar outros deuses, começou a adorar Baal, Astarote. E aí você conhece a história do profeta Elias, que foi lá, destruiu, né, o altar a Baal, edificou o altar ao Senhor. E nesse meio tempo, Israel e Judá se dividiram, e Josafá passou a reinar em Judá. Em Judá, a idolatria, a adoração a outros deuses também estava imperando. E o que Josafá fez? Josafá é inteligente, ele falou: nós precisamos voltar a adorar o Senhor. Deus ele tem que ser o centro novamente da nossa nação. Deus tem que voltar a ser adorado, né? Deus tem que voltar a ser glorificado pelos nossos lábios. E ele fez o quê? Ele fez com que o seu reinado fosse novamente dirigido não por ele. Porque qual que era o segredo do rei Davi? O segredo do rei Davi, irmãos, não era que ele era inteligente, não era que ele era super humano ou sobrenatural, não. O segredo do rei Davi é que ele temia Deus. A fonte e a força de Davi estava no Senhor, estava em Deus. E Davi não dava nenhum passo sem consultar o Senhor antes. A única vez que ele fez isso, você já sabe no que deu, né? Quando Davi ele se desviou da vontade de Deus, você já sabe o que aconteceu. Ele pecou e as consequências foram amargas. E o que Josafá fez? Josafá se lembrou. Ele disse assim: olha, nós temos que fazer uma reforma. Nós temos que reformar novamente Judá. Primeiramente, vamos destruir os altares de Baal que estão edificados sobre os montes. Vamos destruir os altares a Micom, a Astarote, a outros deuses. Qualquer um que não seja o Deus verdadeiro não vai ser adorado aqui em Judá. Nós vamos passar a adorar agora ao único Deus, ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que nos trouxe a essa terra. E ele fez uma reforma, irmãos. Reformou novamente a casa do Senhor. Tirou de dentro da casa do Senhor a estátua de Baal que Acabe tinha mandado trazer da Síria e tinha colocado dentro do templo do Senhor. Ele mandou tirar. E os sacrifícios voltaram à casa do Senhor. E a palavra de Deus diz que a prosperidade e a paz reinaram novamente sobre Judá. E tudo quanto Josafá fazia, prosperava. Tudo que Josafá fazia, dava certo. Só que a Bíblia diz que as nações vizinhas, eles sempre desejaram tomar a terra que Deus tinha dado para Israel por herança, a terra de Canaã. E um belo dia, as nações se levantaram e se uniram contra Josafá para tomar Judá. O rei da Síria e o rei de Moabe tramaram e disseram: nós vamos invadir Judá. E como nós sabemos que Acabe está meio afastado, está meio desviado, Deus já não está mais com ele, vai ser fácil, vai ser moleza. Nós vamos entrar, vamos escravizar todo mundo, vamos tomar as riquezas e vamos tomar a terra deles. E eles mandaram uma notícia com um mensageiro, porque naquela época era costume mandar um mensageiro na frente, avisando que se eles não quisessem morrer, se a nação que ia ser invadida não quisesse morrer, eles poderiam se render e entregar tudo. Eu imagino Josafá lá um belo dia na sua casa, né, no seu palácio. Chega lá uma notícia ruim. Chega o mensageiro do rei da Síria e diz assim: olha, o rei da Síria manda dizer que todo o exército dele vem marchando contra você, Josafá. E não só ele, mas o exército de Moabe também, que é muito numeroso, vem marchando contra vocês. E olha,
Se eu fosse você, eu nem lutava. Se eu fosse você, eu já me rendia, já hasteava a bandeira branca, né? Nem lutava, porque você não vai ter chance de vencer. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que o exército do rei da Síria era milhares de milhares de milhares e nunca tinha perdido nenhuma batalha. Nunca tinha perdido nenhuma guerra. Agora você imagina na cabeça de Josafá, o que eu vou fazer? Se eu for contra eles na espada, lutar, humanamente falando, eu vou perder. E o coração de Josafá ficou temeroso, né? Porque ele sabia que se Judá fosse atacada pelo exército do rei da Síria e de Moabe, eles não resistiriam, eles cairiam no mesmo dia. Só que Josafá era um homem que era temente ao Senhor. Era um homem que sabia que a força dele estava no Senhor. E o que ele fez? A Bíblia diz que quando ele recebeu aquela notícia, uma notícia inesperada, uma notícia ruim, uma notícia que veio para desestabilizar ele, o que ele fez? Ele saiu do palácio juntamente com os profetas e ele foi até a casa do Senhor. E ali ele se prostrou e começou a falar com Deus. Ele começou a dizer: Senhor, esse trono não foi eu que quis ele. Esse reino não foi eu que quis ele. Essa nação não é minha. Essa nação é do Senhor. É o Senhor que está no controle de tudo. E Josafá começou a ser sincero com Deus, irmãos. Porque se tem uma coisa que nós temos que ser no momento da adversidade, é ser sincero com Deus. Porque muitas vezes a gente vai conversar com Deus e a gente quer ficar maquiando a nossa situação como se Deus não soubesse aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vivendo. E Josafá começou a ser sincero com o Senhor, dizendo: Deus, se o Senhor permitir que os exércitos inimigos venham contra Judá, a gente vai morrer. O seu povo vai morrer. E ele foi e clamou. E ele disse assim: olha, eu não vou ficar sozinho. Manda dizer para todo mundo em Judá que um jejum está decretado. Porque nós queremos que Deus responda, irmãos. Porque antigamente era assim. Nenhum rei que se prezava, ele fazia nada sem Deus antes falar com ele. E Josafá era um homem que ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia discernir a voz do Senhor. Ele conhecia a voz do Todo-Poderoso. Ele disse assim: olha, enquanto Deus não falar com a gente não sai de dentro da casa do Senhor. Enquanto Deus não der uma resposta, não der uma notícia do que Ele vai fazer sobre nós, nós não vamos sair daqui e ninguém vai comer. E ele decretou um jejum, irmãos. Ninguém comia, ninguém bebia. Todo mundo rasgou as suas vestes. Foi até o templo, quem era de Jerusalém. Quem era de fora de Jerusalém foi até o templo, viajou até o templo e eles se prostraram. E a Bíblia diz que eles chegaram até o pátio antes de entrar no templo. E ali eles se prostraram e começaram a clamar. E a Bíblia diz, irmãos, que mulheres, crianças, os seus filhos, né, que estavam lá clamando, buscando uma resposta. E olha o que diz o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e pousou sobre Jaaziel, o profeta. Irmãos, quando nós nos dispomos a clamar ao Senhor, Deus ele vai usar alguém para falar com a gente. Deus não deixa quem busca Ele sem resposta. Deus não deixa a gente desnorteado, sem o norte, sem o rumo. Muitas vezes, irmãos, Deus ele está falando, mas é a gente que não quer ouvir. Porque em Jeremias 33, o que ele diz? Clama a mim e responder-te-ei coisas firmes e grandes que tu não o sabes. Sabe por que muitas vezes a gente não quer falar com Deus? É porque muitas vezes a resposta que Ele tem para a gente não é o que a gente quer ouvir. Eu imagino que Josafá, ele estava esperando uma resposta do quê?
Uma resposta não, Josafá estava esperando, falou assim, Deus vai permitir que nós sejamos levados, porque Acabe está lá pecando no reino do norte, tá desviado do Senhor, e Deus vai permitir que o exército venha e leve todo mundo cativo. Só que a voz profética, irmãos, se tem uma coisa que Deus gosta é quando o crente vai buscar Ele. E Ele continua dizendo no versículo 15 do capítulo 20, olha, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temeis, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Quer melhor resposta do que essa, pastor Daes? Essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Irmãos, tem batalha que é nossa. Tem batalha que a gente tem que fazer que nem Davi, pegar a funda, lançar na cabeça do gigante e matar. Mas tem batalha, irmão, que a gente não luta, tem batalha que é de Deus. Vou repetir, irmãos, tem batalha que a gente não luta, tem batalha que é de Deus. Tem batalha que é Deus que vai lutar por você, tem batalha que é Deus que vai fazer por você. Tem horas, irmãos, que nós nos sentimos tão impotentes, tão insignificantes, tão sem ação, que nós só podemos mesmo depender do Senhor. E ele continua dizendo, o profeta, versículo 16, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira, vocês vão encontrá-los no fim do vale, de fronte ao deserto. Neste encontro não tereis de pelejar. Olha só, vocês vão tomar posição, vão ficar parados, e vocês vão ver o livramento que vocês vão receber. A única coisa que o profeta pediu para o rei e para todo o seu exército foi o quê? Vocês vão atravessar o deserto e vão se posicionar. Vocês vão tomar posição. Vocês vão ficar de pé. E vocês vão ver o meu trabalhar. Irmãos, todas as vezes que Deus ele quis fazer algo na vida de alguém, Deus ele pediu uma coisa: posição, posicionamento, atitude. Quando Deus ele ia falar com Ezequiel, ele falava assim: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Quando Deus ele quis falar com Jeremias, ele diz assim: olha, Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo. Irmãos, muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco, mas a gente não se posiciona. A gente prefere ficar em casa, a gente prefere fazer outras coisas do que buscar o Senhor. A gente quer resposta, mas não quer buscar o Senhor. Nessa noite Deus está dizendo: é tempo de posicionamento, é tempo de você se posicionar diante do Senhor, é tempo de posição. Aleluia. Ele disse assim: olha, vocês vão se posicionar. E ele diz assim: olha, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor. E os levitas, filhos dos coatitas, dos coereitas, passaram a louvar ao nome do Deus Todo-Poderoso em voz alta. E aí, irmãos, aqui no capítulo 20 tem uma das passagens que eu demorei a entender, mas quando eu li essa passagem eu entendi. Aí o profeta, quando ele finalizou a profecia dele, ele disse assim: olha, crede no Senhor seu Deus e estareis seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Não basta, irmãos, você ouvir Deus falar, porque tem hora que Deus fala com você no particular, mas tem hora que Deus ele vai usar alguém para falar com você. Mas se você não acredita, você não avança. Muitas vezes nós estamos há anos dentro da igreja, nós estamos há tempos dentro do templo do Senhor, e Deus está falando conosco, está usando profetas, está usando vasos para falar conosco, mas nós não estamos dando crédito. É por isso que a gente não prospera, é por isso que a gente não avança. E desse texto aqui, irmãos, a palavra de Deus diz que quando eles se aproximaram, quando eles chegaram perto do campo de batalha, versículo 22,
partir do versículo 21, olha aí na sua Bíblia. Aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando na frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, eles estavam indo para a batalha, eles estavam prestes a entrar na batalha, confiando no Senhor, mas também eles estavam adorando a Deus. Aqui está o segredo do crente, irmãos. É no meio da batalha, no meio da prova, não deixar de adorar ao Senhor. É no meio da luta, abrir a sua boca para louvar o nome do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu perguntar para você, o que você tem deixado na sua vida de roubar o louvor que pertence ao Senhor? Quantas vezes, irmãos, nós passamos por lutas e situações que nós deixamos roubar o louvor do Senhor dos nossos lábios? Quantas vezes nós estamos passando pela prova e nós não queremos adorar ao Senhor? Mas o segredo, irmãos, Deus ele gosta de crente que louva na adversidade. Eu aprendi que Deus ele gosta de cristão que no meio da prova ele abre a sua boca para cantar. É que nem Paulo e Silas, irmãos. Tá com as costas abertas de tanta chicotada, tá lá, quase morrendo. E tá lá adorando a Deus. Muitas vezes nós deixamos que as feridas das batalhas nos impeçam de louvar ao Senhor. As feridas que nós recebemos diariamente, elas querem tomar o louvor do Senhor dos nossos lábios. E olha só, eles foram louvando, foram adorando a Deus. E o versículo 22 diz: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor uma emboscada contra os filhos de Aminon e de Moabe. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando eles adoraram no meio do louvor, eles começaram a ferir-se uns aos outros. Imagina, irmãos, eles não precisaram fazer nada. Sozinho o inimigo começou a se matar. E naquele dia Josafá ele pôde ver o que Deus faz quando nós buscamos a Ele. Desse texto, irmãos, eu tirei 3 lições para a nossa vida, que eu queria dividir com você. Primeira lição do texto é que Josafá sabia que nenhuma batalha era maior do que o Deus dele. Não é assim? Muitas vezes, quando nós estamos passando pelas batalhas da vida, nós achamos que as batalhas são maiores do que o nosso Deus. Nós achamos que as lutas são maiores que o poder do nosso Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, não existe nenhuma prova maior do que o nosso Deus. Não há nada maior do que o poder do nosso Deus. Deus, Ele é soberano e poderoso sobre toda a terra. Josafá, ele venceu a batalha porque ele sabia, irmãos, que o poder de Deus era maior do que qualquer outra coisa. E que se Deus falou que ia dar vitória para o exército dele, Deus garantiria a vitória na batalha. Deixa eu falar para você, não deixe, irmãos, que o tamanho dos seus problemas cubram o tamanho da sua visão do seu Deus. Parece até clichê, mas uma vez eu ouvi: não diga para os seus problemas que eles são grandes, diga para os seus problemas que existe um Deus maior. Os seus problemas não são maiores do que o seu Deus. Segundo, não deixe de louvar a Deus no meio das batalhas, irmãos. É quando tudo está difícil que nós temos que adorar ao Senhor. Os verdadeiros adoradores são conhecidos no meio das batalhas. Eu estava lendo um livro que diz que os melhores guerreiros não nascem prontos, são forjados no calor da batalha. Quer dizer para você, irmãos, que não te matar te deixa mais forte. As provas que vêm sobre nós não vêm para nos matar, mas vêm para que nós tenhamos experiência com Deus. Vem para que nós possamos crescer no Senhor.
para que a nossa fé aumente. A terceira lição, irmãos, que eu quero deixar é que muitas vezes nós temos que apenas entregar tudo na mão de Deus e deixar Deus fazer do jeito dele. E parece até fácil falando, mas aqui é a parte mais difícil. Porque muitas vezes, irmãos, nós entregamos as coisas na mão de Deus, mas aí quando nós falamos assim, Deus, trabalha do seu jeito, nós achamos que a resposta vem imediata. Aí o que nós queremos fazer? Nós queremos tirar aquilo da mão de Deus. Fala, não, Deus, deixa que eu resolvo do meu jeito, está demorando demais. E a nossa maior dificuldade, irmãos, é entender que quando nós entregamos os nossos problemas na mão do Senhor, nós temos que deixar Deus fazer do jeito dele. Nós temos que deixar Deus ser Deus. Parece até redundante, mas é verdade. Nós temos que muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor deixar Deus ser Deus. E foi isso que Josafá fez. Josafá deixou Deus ser Deus. Deixou Deus fazer da maneira dele. Deixou Deus agir da maneira que ele tinha que agir. Nós achamos, irmãos, que o nosso jeito de resolver as coisas é melhor do que o jeito de Deus. E muitas vezes nós achamos que Deus ele não está trabalhando, porque às vezes quando nós entregamos os nossos problemas para o Senhor, às vezes ao invés de melhorar, parece que piora. Eu vou contar um caso aqui, irmãos, que aconteceu recentemente comigo e com a Bruna, minha esposa. Tivemos um pequeno problema com a nossa conta de luz, né? E ela uma vez chegou para mim e falou assim, olha, se a gente não resolver esse problema, mais para frente vai ficar mais complicado. E no meio da crise, né, eu falei, olha, agora a gente não vai conseguir resolver, a gente já vai até tentar dar um jeito, mas agora a gente não vai conseguir resolver. E aquilo foi angustiando a gente, irmãos, foi tirando, porque tem problema que parece que vem para tirar a nossa paz, né? Foi tirando a nossa paz, a gente foi ficando nervoso. Teve uma vez que na madrugada eu falei, Deus, eu não tenho como resolver. O Senhor sabe que eu não tenho condições, mas eu sei que o Senhor tem. Sabe o que aconteceu, irmãos? No outro dia, depois que eu orei, cortaram a minha luz. Aí a Bruna me liga lá no serviço e fala assim, amor, estão cortando a luz aqui de casa. Eu falei, meu Deus do céu, que Deus que é? Olha só a murmuração do crente. Que Deus que é esse? Eu orei, pedi para Deus resolver, aí no outro dia vão lá e cortam a minha luz. Aí a gente foi lá na Eletropaulo e a gente começou a, né, teve umas pessoas que me ajudaram, lógico. Aí a gente tava quase resolvendo o problema, quando de repente, quando a gente acha que resolveu, tudo certo, né, foram lá, religaram a minha luz, chega uma outra conta de R$500, eu falei, meu Deus do céu, né, dizem que Deus só dá as lutas para os melhores guerreiros. Eu falei, então Deus me confundiu com o Rambo, não é possível, é luta em cima de luta. Eu falava a Deus assim, eu não aguento não. Aí a Bruna falou, não, eu vou lá resolver. A Bruna foi lá na Eletropaulo, né, pediu a revisão da conta. E a menina falou, 20 dias, né, amor? Falou, 20 dias pra gente instaurar o inquérito e verificar se houve alguma irregularidade nesse meio tempo. Eu falei, amém. Aí tinha mais duas contas lá de R$2 e R$3, a gente pagou. E a gente falou, a gente não gastou esse valor, né? E a gente crente que a gente não ia ter que pagar a conta. Aí chega uma cartinha da Eletropaulo lá em casa e fala assim, olha, fizemos uma análise, uma verificação e constatamos que não houve nenhuma irregularidade na medição. Você ia ter que pagar a conta de R$500. Eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu tava quase, né, quase fazendo que nem Sara, murmurando, quase fazendo que nem o povo de Israel no meio do deserto, quase murmurando, aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, olha, eu lembrei de um hino da harpa que o pastor Gidéas cantar. Ele falou assim, em vez de você murmurar, canta. Aí eu falei, como assim? Ele falou, em vez de você murmurar, canta. Aí eu falei, esqueci.
Aí no outro dia, né, na outra semana, minha esposa foi lá de novo. E a moça da Eletropaulo falou para ela assim, olha, a conta vocês vão ter que pagar mesmo. Só que eu estou verificando aqui no meu sistema e parece que vocês pagaram uma conta em duplicidade. E o que vai acontecer? A Eletropaulo vai se tornar um valor para vocês aí. Vai cair na conta que vocês escolheram daqui 20 dias. E essa conta vocês vão poder parcelar ela em janeiro. E até janeiro vocês não vão ter problema nenhum com a sua energia. Vocês vão poder parcelar. Ou seja, vai vir um 13º, vai vir um PIS. Eu vou conseguir resolver a minha conta. E aí eu entendi, irmãos, que às vezes Deus, Ele pode depositar R$500 na sua conta bancária e você não sabe nem de onde veio. Mas tem coisas, irmãos, que Deus vai deixar acontecer para que você possa amadurecer. E eu quero dizer para você, irmãos, quando nós entregamos as coisas na mão de Deus, deixa Deus fazer do jeito dele. Porque o jeito dele é infinitamente melhor do que o nosso. Quero chamar você aqui na frente, você que esteja passando por uma batalha, você que esteja passando por alguma luta, algum problema. Eu quero orar com você. E você vai declarar para você mesmo que você vai deixar Deus ser Deus na sua vida. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Nós vamos orar. Talvez você esteja passando por alguma batalha que eu não sei qual que é. Talvez a minha batalha nesse último mês foi a minha conta de luz. A sua batalha talvez seja uma porta fechada, alguma coisa que você precisa que Deus faça. É o seu negócio que não anda. Não sei. Mas faça que nem Josafá. Fala para o seu problema aqui hoje que ele não é maior do que o seu Deus. Faz que nem Josafá, não deixa de louvar a Deus não por causa de qualquer prova. Adora o Senhor na adversidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite. Senhor, e nós sabemos, ó Pai, que cada um de nós, Senhor, ó Pai, passa por batalhas e lutas, Senhor, diariamente, que nós sabemos, Senhor, ó Pai, que querem tirar a nossa paz, querem tirar, Senhor, ó Pai, meu Deus querido, a nossa comunhão com o Senhor, mas nós sabemos, Deus, nós sabemos, ó Pai, que não há nada maior do que o Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Teu trabalhar é melhor que o nosso, Senhor. Então nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, dar calma ao nosso coração, meu Deus amado, que